Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. O tema do nosso devocional de hoje é Fortalecendo a Fé, como permanecer firme nas promessas de Deus. Amém? E eu tenho certeza, queridos, que você já deve ter recebido alguma promessa. Você já foi lá na igreja, já oraram por você e com certeza você teve algumas promessas para a tua vida. Mas simplesmente parece que até agora não se cumpriu. Pastor, já faz 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu acho que aquilo não era uma profecia, pastor. Eu acho que aquilo era uma profetada. Realmente, pode acontecer de haver profetadas ao invés de profecias? Pode. Mas eu quero deixar algo claro para vocês. Que as promessas de Deus, é da vontade de Deus que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, para que nós possamos dar início à nossa linha de pensamento dentro desse devocional de hoje. Você já sentiu sua fé abalada pelas dificuldades da vida? Talvez você esteja esperando por algo que Deus prometeu, como eu disse agora de pouco para você. Mas a espera não tem sido fácil. Ou seja, ela tem sido muito difícil. Hoje vamos aprender como fortalecer a nossa fé e permanecer firme nas promessas de Deus. Então eu peço a você que fique até o final, porque nós temos um exercício poderoso, uma ação prática que vai te ensinar a como você pode fortalecer a sua fé diante das promessas de Deus. Eu tenho certeza que se você aplicar, muito em breve você vai poder testemunhar. Pastor, olha, eu assisti aquele devocional, falou comigo poderosamente, eu apliquei aquilo na minha vida e olha, deu certo, pastor. Então eu quero convidar você a ficar com a gente aqui até o final desse vídeo. Já aproveita, rapidinho aí, em 10 segundinhos, você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Amém? E vamos lá para o nosso texto base, então, do nosso devocional. Lembrando que o nosso tema é Fortalecendo a Fé. Como permanecer firme nas promessas de Deus. Lembrando que existem muitas promessas de Deus para as nossas vidas. Existem muitas promessas de Deus para aqueles, queridos, que se alinham com a vontade de Deus. Existem muitas promessas. Inclusive, um texto que eu e a pastora Rita, aqui no canal Ministério Zoe, usamos muito, Deuteronômio 28, aonde diz que quando você é fiel em obedecer a todo o mandamento da palavra de Deus, a todos os mandamentos, a todos os direcionamentos de Deus, as bênçãos correrão atrás de você. Ou seja, você não precisará correr atrás de bênção, mas as bênçãos correrão atrás de você. Amém? E lá no livro de Deuteronômio 28, do verso 1 até o verso 14, você tem um monte de promessas em várias áreas da sua vida. Dá uma voltinha lá em Deuteronômio 28, verso do 1 ao 14, e você vai ver bênçãos grandiosas, promessas grandiosas de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos lá para o nosso texto base. Nosso texto base está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 23, que diz assim: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é
fiel. Vou repetir. Mantenhamos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ou seja, nós estamos vendo aqui que a própria Bíblia diz que Deus que prometeu, que faz as promessas para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Mas daí você para e pensa, mas pastor, por que não se cumpre a promessa na minha vida? Eu estou precisando tanto, pastor. Então vamos lá, vamos com calma, ok? A fé, primeira coisa eu preciso entender que a fé, ela não se baseia no que eu sinto, nem no que eu vejo. Mas a minha fé deve se basear no que a Bíblia diz, no que Deus diz a meu respeito. Se Deus disse, se está escrito na Bíblia, ponto. Ela é a minha palavra rema. Ela é a minha palavra fundamental que eu devo ancorar a minha fé ali. Ok? Segundo ponto. Quando confiamos nessa fidelidade de Deus, porque o próprio texto diz que aquele que prometeu é fiel, nós temos que aprender a esperar sem desanimar. Sem desanimar. Ok? E eu quero trazer alguns textos bíblicos que vai clareando a sua mente com relação às promessas de Deus para a sua vida. Primeiro texto que eu quero trazer para você é um texto que eu particularmente gosto muito, é 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Esse texto de 2 Coríntios 1, 20, eu sempre leio ele para lembrar das promessas que Deus tem para a minha vida. Então, é uma dica que eu já estou dando. Pega essa dica aí. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim: pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Olha só. Ou seja, para cada uma das promessas que Deus tem para mim e para a tua vida, através de Cristo eu já tenho o sim. Eu já tenho sim. Pastor, o que quer dizer esse sim? Significa que já está liberada para mim? Sim, já está liberada essa promessa para você. E por essa razão de Jesus já ter dito sim para você, eu preciso dizer o quê? Amém. Você entendeu? Então, queridos, esse é o primeiro texto que eu preciso entender. Mas ainda você pode pensar, pastor, legal, gostei desse texto, mas a promessa de Deus já faz muito tempo que já foi feita para mim e até hoje não se cumpriu. Vamos entender algo, queridos, que a promessa ela tem um tempo para se cumprir e se ela não se cumprir, o problema não é com Deus. Por quê? Porque para que eu possa receber a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, eu preciso estar alinhado com Deus. Lembra que eu acabei de falar de Deuteronômio 28? Leia o verso 1 e 2 lá para você ver. É preciso estar alinhado com Deus para que eu possa estar aberto a todas essas promessas de Deus que através de Cristo já tem o sim. Então eu preciso estar alinhado com Deus. Amém? Outro ponto sobre as promessas de Deus é eu estar preparado para receber essa promessa. Muitas vezes eu tenho a promessa, muitas vezes eu estou alinhado com Deus, mas eu não estou preparado para receber a promessa. Então, eu preciso esperar no Senhor. Olha o que diz Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, eu preciso renovar as minhas forças. Quando eu espero no Senhor, é nele que eu preciso renovar as minhas forças, para aguardar com esperança as promessas que nos foram feitas. Amém? Outro ponto que eu quero trazer com relação às promessas de Deus, queridos, é você realmente entregar o seu caminho ao Senhor. Você tem uma promessa, você tem um direcionamento, você tem um caminho. Então você precisa se entregar nesse caminho, você precisa se entregar nesse caminho e confiar em Deus. Salmo 37, verso 5, um texto muito conhecido, olha o que diz para nós. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o que Deus vai fazer? E ele agirá. Ou seja, se eu não entregar esse caminho a Deus, se eu não confiar em Deus, Deus não vai agir. Mas se eu confiar o meu caminho ao Senhor, confiar nas suas promessas, no tempo certo, ele irá agir. Então, queridos, eu preciso ter tudo isso em mente, para que eu não venha desanimar na fé, para que eu não venha ficar triste, abatido, pastor, mas as promessas não se cumprem. Pera, calma aí. Estou alinhado com Deus? Estou preparado para receber? Estou confiando em Deus que é fiel para cumprir as suas promessas? Então, se eu disse sim para todas essas respostas, estou preparado, estou alinhado, estou confiante, então está muito perto a tua bênção. Agora, se você disse não para alguma delas, você precisa corrigir essa rota, porque essa rota do não estar preparado, ou não estar alinhado, ou não estar confiante, isso é que afasta você da sua promessa. Porque como nós vimos em 2 Coríntios 1:20, em Cristo, todas e cada uma das promessas que Deus tem para as nossas vidas já tem um sim através de Cristo. E por meio dela nós temos que dizer o quê? Amém! Ok, queridos? Então, eu quero fazer aqui com você uma aplicação prática. Lembra que eu falei para você que ia ter um exercício, uma aplicação prática para você fortalecer sua fé? Pois é, tem algo poderoso que eu quero que você possa fazer. Então presta atenção que eu vou tentar explicar o melhor possível. Você vai pegar uma folha sulfite que seja, uma folha de caderno, um bloquinho, qualquer um. Você vai fazer 3 colunas nela. Na primeira coluna você vai escrever promessas de Deus. Na segunda coluna você vai escrever o que estou esperando. E na terceira coluna você vai escrever como Deus já agiu. Ok? Primeira coluna, promessa de Deus. Segunda coluna, o que eu estou esperando. E na terceira, como Deus já agiu. Na primeira coluna, que é a promessa de Deus, você vai escolher um versículo bíblico que fale fortemente ao seu coração sobre fé e esperança daquela promessa que você está esperando. Você vai pegar, você pode ir lá no Google colocar texto bíblico sobre cura, sobre prosperidade, sobre casamento, sobre família, sobre filhos, sobre vários assuntos que tem na Bíblia. Basta você procurar no Google. Procurou, achou, viu o texto bíblico ali? Pega aquele texto bíblico e escreve lá no campo, na coluna, na primeira coluna, promessa de Deus.
Na segunda coluna, você vai registrar uma promessa específica de Deus para a sua vida. Então, na primeira coluna, você colocou o texto bíblico. Na segunda coluna, você vai colocar qual é a promessa que você está esperando de Deus. Qual é a promessa que você recebeu e que você está aguardando. E na terceira coluna, você vai anotar o testemunho, as lembranças de como Deus já respondeu às suas orações do passado ou no passado. Ok? E qual é o objetivo de você fazer essas 3 colunas, anotar? É simples. Fortalecer a sua fé. Sempre que você sentir que a sua fé enfraqueceu, você entrou numa área de desânimo, você vai pegar essa folha que você vai guardar, esse diário, você pode fazer isso como se fosse um diário. Você vai voltar lá naquela folha, nesse diário, e vai reler o texto bíblico, a promessa de Deus para a tua vida e aquilo que Deus já fez para você. E você vai reler o que você escreveu. Isso ajudará você a se lembrar da promessa e da fidelidade de Deus para com a tua vida. E isso vai renovar as suas esperanças. Esse é um exercício prático, queridos, que nós ensinamos para que você possa aumentar a sua fé diante das promessas de Deus. Amém? E daí, quando você fizer essa folha, esse diário, eu quero fazer um desafio para você, que durante os próximos 7 dias, você vai escrever diariamente algo que fortaleceu sua fé nesse diário, nessa folha, nesse diário da fé. Por exemplo, sexta-feira, você vai escrever lá: hoje vi Deus me dar paz em meio a um problema muito grande. Você pode até especificar qual foi o problema. Sábado, recebi uma palavra de Deus na igreja que confirmou algo que Deus já tinha falado ao meu coração. Você entendeu? Quando você fizer esse diário, vai chegar numa altura que você vai ter lá os textos bíblicos, a promessa e aquilo que Deus já fez, e você vai perceber que Deus já já cumpriu muitas promessas na sua vida. Amém? E agora eu quero que você faça um favor para mim. Lá nos comentários do vídeo, você vai colocar para mim lá assim: qual é o versículo bíblico que você escolheu para o seu diário da fé? Para essa folha com 3 colunas que você colocou. Qual é o versículo que você escolheu para o seu diário da fé? E como que Deus tem renovado a sua confiança através desse versículo? Escreve lá. Eu quero ler, eu quero curtir, comentar o seu comentário. Amém? Coloca lá: eu quero curtir e comentar o seu comentário. Pratique, queridos. Entenda que a fé é prática. É prática. Se você fizer esse exercício, você pode ter certeza que você vai passar de um nível que talvez você esteja hoje aqui mais embaixinho. Você vai aumentar o seu nível de fé. Faça esse exercício porque ele é poderoso para a tua vida. Amém? E se essa palavra falou poderosamente com você, digite lá também nas mensagens do vídeo: eu creio. Coloca lá nos comentários: eu creio. Deixa o seu like, compartilhe com alguém que precisa fortalecer sua fé, que está esperando uma promessa de Deus. E não esqueça, inscreva-se no canal para mais devocionais transformadores, práticos, dinâmicos, como esse que nós estamos aqui. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você a partir de agora. Curva a sua cabeça e ore junto comigo. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor, apresentando ao Senhor a vida desses meus irmãos, que hoje fizeram esse devocional comigo para ter a sua fé fortalecida.
que eles possam permanecer firmes nas promessas do Senhor, aonde por meio de Cristo já tem o sim e o amém, para a honra e a glória do Senhor. Que eles venham ser fortalecidos na sua fé, não pelo que eles estão sentindo, não pelo que eles estão vendo, não pelas circunstâncias ao seu redor, mas pela tua palavra, pelas promessas que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que eles possam ancorar a sua fé na palavra do Senhor. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Tchau, tchau!